Shalom Adonai, tudo bem com vocês? Hoje eu quero tratar um assunto muito importante dentro da geopolítica, embasado naquela passagem bíblica que diz: "E quando disser haja paz e segurança, então sobrevirá repentina destruição." Estamos vendo aí a formatação da geopolítica. E hoje nós poderíamos dizer que temos três protagonistas no cenário global, mundial, que podem disparar, que podem dar a partida, o start de um grande conflito global. E são estes protagonistas: Israel, Estados Unidos e Rússia, todos envolvidos em conflitos. Aparentemente, parece que as coisas estão querendo se encaminhar, mas aquilo que parece se encaminhar para uma paz pode levar o mundo a uma grande destruição. E o que muitos chamam de Terceira Guerra Mundial, eu chamaria hoje, nesta fala, de Guerra de Gog e Magog. Por quê? Porque esta guerra de Gog e Magog envolve Israel e todos os seus vizinhos, com interferência da Rússia. E como nós sabemos que os Estados Unidos é aliado inseparável de Israel, com certeza estará Israel e Estados Unidos de um lado, Rússia e essa confederação de países que vão se juntar para tentar destruir Israel. Aí se você falar assim, e o que pode levar todas essas nações ao redor a querer destruir Israel? Isso dá a origem lá no sionismo, a origem do que eu vou trazer para vocês aqui hoje, que pode ser o estopim de Gog e Magog, tem como início, como start, um projeto sionista. Sionista são judeus que há muitos anos atrás colocaram em prática um sonho, um projeto político para Israel. E isso se deu origem muito antes de 1948. O sionismo político tem como pai Theodor Herzl. E em 1897, no dia 29 de agosto, esse sonho, esse projeto de criar Israel político, o Israel como nós conhecemos hoje, começou a partir do primeiro congresso sionista desde a diáspora, que aconteceu lá na Basileia. E então, sob a liderança de Theodor Herzl, começou-se esse ajuntamento de judeus que foi chamado de movimento sionista, né? E que estabeleceu o sionismo político, a recriação política de Israel. Aí você diz assim, mas qual o problema, né, de ter o sonho, o plano, um grupo de judeus que querem reconstruir Israel? É que o plano, o sonho dos sionistas vai além dessa questão que hoje está aí como motivo do conflito, que seria a faixa de Gaza, onde está o Hamas, e a Cisjordânia. Porque, na realidade, os sonhos dos sionistas não é apenas ter esses lugares aí, a faixa de Gaza e a Cisjordânia, como território reconhecido de Israel. O sonho deles é muito ambicioso. E o plano sionista, eles têm como sonho, como meta, a grande Israel. E eles, inclusive, utilizam até uma frase, né, que esse grande Israel será estabelecido dentro dos seguintes limites: do Nilo até o Eufrates. É um sonho muito ambicioso, né? Do Nilo até o Eufrates. Por que é um sonho muito ambicioso? Porque o rio Nilo está no Egito. E o rio Eufrates, ele passa pelo Iraque, ele passa pela Síria e pela Arábia Saudita. Logo, temos 4 países aí que estão com a pulga atrás da orelha. Calma aí, o plano desses caras é estabelecer a grande Israel do Nilo ao Eufrates. Então, eles têm isso como algo
perigoso para eles. Israel tem essa sede, esse sonho, essa ambição. Os sionistas querem estabelecer a grande Israel do Nilo ao Eufrates, envolvendo pelo menos 4 nações que terão os seus territórios comprometidos. E aí então eu tenho neste detalhe o que seria o estopim para a guerra de Gog e Magog, porque a guerra de Gog e Magog são nações, países que estão ao redor de Israel, encabeçado pela Rússia, que está na contramão de Estados Unidos e Israel. Então, eu vejo dentro disso um cenário muito propício para se cumprir esta passagem bíblica. Vai vendo bem o que está acontecendo. Pelo que estamos percebendo, Donald Trump fez um acordo com o Putin. E esse acordo reflete o quê? Naquele abandono da Rússia lá na Síria. A Síria foi abandonada pela Rússia. E foi por isso que aconteceu a queda de Bashar al-Assad. Não obstante ao abandono da Rússia, Israel, ele caiu para dentro da Síria. E caindo para dentro da Síria, ele destruiu todas as bases militares do Hezbollah. Logo, um ataque direto à Pérsia, ao Irã, porque as bases que tinha dentro da Síria do Hezbollah eram bancadas pelo Irã. E o Irã não está podendo fazer nada. O Irã também saiu enfraquecido nessa situação, porque o Hamas está se ligando lá com esses grupos terroristas que derrubaram Bashar al-Assad. E do outro lado também tem a Turquia, que está dando um certo suporte para esses grupos, pois o Erdogan tem também um sonho ambicioso de estabelecer ou restabelecer o antigo Império Turco-Otomano. Vocês estão entendendo aí os interesses que estão ali dentro? E por conta de todos esses interesses que envolvem a Rússia, que envolve a Turquia, que envolve a Síria, que envolve o Egito, que envolve a Arábia Saudita e Israel com esse sonho sionista ambicioso, estamos prestes, não talvez de ver a Terceira Guerra Mundial, mas sim a guerra de Gog e Magog, citada em Ezequiel 38 e 39. Portanto, estamos muito perto desse cenário bíblico que está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, do verso 1 até o verso de número 5, que eu quero que você preste bem atenção para entender o que vamos falar aqui agora. Diz assim a palavra de Deus: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida. E, de modo nenhum, escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Ou seja, nós temos luz, nós temos conhecimento, nós temos esse aviso antecipado da palavra de Deus que será dessa forma. E nós estamos percebendo aí que o Donald Trump está vindo com a proposta de estabelecer uma paz, um equilíbrio na geopolítica. E nós sabemos que ele também, nesse acordo aí, ele abriu mão desse conflito no leste europeu que envolve Rússia contra Ucrânia e 32 países da OTAN. E simplesmente ele está fazendo o quê? Ele vai retirar todo o apoio e suporte que os Estados Unidos dá para a OTAN e vai justamente se aliar com o projeto sionista da grande Israel. Vocês estão entendendo? E é óbvio que todos esses países que estão aí se sentindo prejudicados com o projeto da grande Israel, do Nilo ao Eufrates, vão se aliar. Já tem do outro lado a Turquia, que não tem muito a ver, mas que está já apoiando
esse grupo de terroristas que assumiu a Síria. E é óbvio que desta feita, esses países irão pedir esse suporte para a Rússia, já que Estados Unidos está com Israel. Então, vai percebendo que o cenário que aparentemente está prometendo uma certa paz, um certo equilíbrio, pode deflagrar o conflito chamado Gog e Magog, porque envolve as nações citadas em Ezequiel 38, 39. Por exemplo, nós vamos ver ali citado quem? O Irã, que é a Pérsia. Nós vamos ver citados ali Togarma, que algumas pessoas, alguns estudiosos têm como Turquia, ou Citas. Nós vamos ver citados ali vários países que estão dentro desse contexto, que estão se sentindo feridos e prejudicados pelo projeto sionista político. Então o cenário está muito propício, estamos muito perto de ver acontecendo o que eu li para vocês em 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 5. Então vamos acordar, vamos estar atentos e vamos entrar em oração. Vamos buscar a presença de Deus para que tenhamos mais luz, porque as escrituras bíblicas, elas não devem ser lidas apenas com o intelecto. Nós precisamos do auxílio do Espírito Santo para interpretar as escrituras bíblicas. E nós estamos vendo aqui um cenário bastante propício para acontecer isso daqui. E quando disser haja paz e segurança, então sobrevirá repentina destruição. Estamos vendo lá Donald Trump prometendo essa paz, essa segurança mundial, né? E em contrapartida, lá no Oriente Médio, sendo deflagrado uma situação em que vai levar os vizinhos de Israel a se levantarem. Por conta do quê? Do projeto sionista, do Nilo ao Eufrates, porque envolve de cara 4 países, como eu disse para vocês. E todos esses muito ligados com a confederação militar de Gog e Magog. Então, vamos estar olhando para esse cenário e também fazer um paralelo com o que diz Apocalipse a respeito dos 4 cavaleiros. Veja bem, o primeiro cavaleiro citado ali é o cavaleiro branco, que nós entendemos que é o anticristo. E ele vem como cavaleiro branco justamente por conta do seu discurso político. Ele vem como cavaleiro branco porque no seu discurso ele vai prometer paz, vai prometer justiça, vai prometer igualdade, vai prometer liberdade. Ou seja, o discurso do anticristo vai soar como sinfonia ao ouvido de toda a humanidade. É disso que nós precisamos. Era isso que estava faltando no mundo. Olha, esse homem é o salvador da pátria. E por um instante, aparentemente, parece que vai acontecer um certo equilíbrio. Mas só que isso vai durar muito pouco, porque você vai ver que a sequência bíblica aponta e faz um elo com esse texto que eu acabei de ler aqui. Quando disser haja paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Por quê? Que os 4 cavaleiros de Apocalipse faz um elo com esse texto que você leu, pastor. Justamente por isso, entra o anticristo fazendo esse discurso que soa como sinfonia ao ouvido de toda a humanidade. Mas logo na sequência, nós vamos ver que com a abertura do segundo selo, entra o Cavaleiro Vermelho. E o Cavaleiro Vermelho, ele tipifica, simboliza a guerra, o conflito, o derramamento de sangue. Ou seja, vai durar pouquíssimo tempo essa questão de estabilidade, de paz, de justiça, porque logo na sequência será dado start para o Cavaleiro Vermelho. E ele vem o quê? Promovendo guerra. E eu tenho para mim, eu creio no meu coração, tá? Eu creio no meu coração que é o Cavaleiro Vermelho que vai deflagrar a guerra de Gog e Magog, pois ali haverá um grande derramamento de sangue, porque a proposta dele é justamente esta, por isso que ele é vermelho, por isso que ele vem com uma espada na mão. Então, nós vamos ver ali, na guerra de Gog e Magog, uma mortandade como nunca se viu antes. Diz a palavra de Deus, que eles vão passar pelo menos 7 meses para sepultar
a quantidade enorme de cadáveres que vai ficar exposto por conta desse conflito. Você tem noção do que é 7 meses enterrando cadáveres de soldados? Você já pensou, para outro detalhe também, diz a palavra de Deus a respeito dessa guerra, que para acabar com todos os entulhos que essa guerra vai deixar, né? Tanques destruídos, aviões destruídos, toda aquela destruição promovida por essa guerra, diz que vai demorar pelo menos 3 anos para fazer toda essa limpeza, de tirar tanto tanques, navios, aviões que foram destruídos nesse conflito. 3 anos! Você tem noção do que é isso? Então, eu estou entendendo pela palavra de Deus, com base em Tessalonicenses, com base em Apocalipse, falando dos 4 cavaleiros, que esse cenário está muito propício. E tudo isso está sendo prometido já para 2025, essa paz, esse equilíbrio, né? O Donald Trump disse assim, eu vou acabar com o conflito no leste europeu ali, dos 32 países da OTAN contra a Rússia, eu vou acabar com esse conflito em 24 horas. Da mesma forma também, ele já facilitou lá no Oriente Médio, porque ele também está por trás, os Estados Unidos estão por trás disso aí, da queda de Bashar al-Assad. E Bashar al-Assad caindo facilitou para Israel assumir toda aquela questão. Eu já falei para vocês a respeito das colinas de Golã, que pertencem, que estão ali dentro do território da Síria. Que Israel já ocupou esse espaço em 1967, na Guerra dos 6 Dias. Porém, nunca foi reconhecido pela ONU e por nenhum governo a tomada desse território que nós conhecemos como as colinas de Golã, que pertence lá para a Síria. O que ocorre? Em 2019, quando Donald Trump era presidente no seu primeiro mandato, ele foi o primeiro presidente do mundo a reconhecer que as colinas de Golã pertencem para Israel. Ele reconheceu oficialmente. Ele foi o primeiro a trazer a embaixada dos Estados Unidos para dentro de Jerusalém, a capital de Israel, indivisível, como diz os sionistas. Ele fez isto. E agora, logo de cara, antes mesmo de assumir, ele já deu um basta para aquela situação lá da Síria, tá? E a Síria também está dentro dos países aí que envolve aí a confederação de Gog e Magog. Portanto, juntando o que está na Bíblia com o que está acontecendo hoje, temos um cenário propício para ver o cumprimento de Ezequiel 38:39, a guerra de Gog e Magog. E tudo isso aí aponta para mim e para você, que somos cristãos, que Jesus está muito perto de voltar. Tanto é que isso é chamado aqui como princípio das dores. Princípio das dores. Quando uma mulher está para dar à luz, ela é alertada que vai dar à luz através do quê? Das dores de parto. E automaticamente ela já se prepara, vai para a maternidade, porque ela fala assim, chegou o momento de dar à luz. Então a palavra de Deus está dizendo para mim e para você, podem se preparar. Arrume as coisas. Põe tua vida no altar, busque a presença de Deus, ore, jejue, consagre, evangelize, ganhe almas para Jesus. É isso que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você. É tempo de estarmos apostos, como soldados que fomos estabelecidos segundo a palavra de Deus, porque a igreja de Cristo, ela é também um exército nessa terra. E eu tenho para mim que o exército mais poderoso do mundo é a igreja de Cristo, porque nós temos sim o poder de mudar o cenário político, geográfico de todo esse planeta, com o poder da oração. E é isso que eu e você somos convocados a fazer nesta hora. Vou prosseguir ainda explicando para vocês, ensinando a respeito dessa questão aqui, desse grande projeto sionista. Para as pessoas que ainda têm algumas dúvidas, não têm essa informação, vou também de uma maneira mais detalhada explicar quem são os sionistas, o que eles fazem, os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos, de uma maneira mais detalhada e mais rica. E na realidade, para vocês saberem que isto está acontecendo nesse exato momento, tá? O Donald Trump, ele foi eleito aí com o apoio dos sionistas. E tanto é que ele acenou na sua campanha muito para os sionistas. Ele teve muita conversa com muitos rabinos, com judeus importantíssimos.
E para quem não sabe, esses judeus sionistas, eles são muito influentes dentro de Israel, não só dentro de Israel, mas dentro dos Estados Unidos. Você está entendendo? O sionismo é uma força enorme dentro dos Estados Unidos. E eles também têm uma grande influência e podem tirar e colocar presidente da República nos Estados Unidos. E o Donald Trump pediu bênção para os sionistas. O Donald Trump acenou muito para Israel. E estamos vendo os efeitos dessa acenação e das promessas feitas a Israel. E de uma certa forma, isso também é para se cumprir a palavra de Deus, porque para se cumprir a palavra de Deus, Deus usa cristão, Deus usa ímpio, Deus usa ateu, Deus usa quem for necessário. No caso de Israel, já citei para vocês, quando foi para Israel sair do Irã, depois de um cativeiro de 70 anos, estando como escravos dentro do Irã por 70 anos, é bem verdade que esses 70 anos começou na Babilônia e culminou no Irã, mas foi o imperador do Irã que simplesmente falou, vou abençoar Israel, e abençoou Israel, e liberou Israel para voltar para Jerusalém, para reconstruir Jerusalém, para reconstruir o templo. Tudo foi o Irã que fez isso. Vocês sabiam disso? Através de Ciro. Então Deus usa quem Ele quer. E estamos vendo aí todo esse movimento geopolítico, parece que encaminhando para se cumprir as Escrituras. Oremos e vamos ter tudo isso não como algo para sentir medo, mas vamos ter tudo isso como algo para nos aprontarmos, como algo para estarmos de prontidão, porque Jesus está voltando. Diga comigo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então, se Jesus está voltando, vamos fazer o bem. O que eu tenho que fazer agora é semear nesta vida para colher no porvir, na eternidade. O que eu junto, o que eu acumulo nessa vida, a Bíblia diz que o ladrão rouba e a traça corrói, mas o que eu acumulo nos céus, ali é algo incorruptível. O ladrão não rouba, a traça não corrói. Onde você está fazendo os seus depósitos? Eu sei que tem muitas pessoas, né, investindo no bitcoins, investindo no ouro, né, investindo nas criptomoedas, investindo em terra. Mas e no céu? Não estou dizendo que é errado você fazer isso se você tem condições. É óbvio, vou comprar um pouco de dólar, vou comprar um pouco de ouro, vou comprar bitcoins, vou comprar um pedacinho de terra. Não tem nada de errado nisso aí. Mas eu estou fazendo uma pergunta para você agora. E no céu? O que você tem depositado nesses últimos tempos? Porque muitas vezes até os pequenos estão fazendo um esforço concentrado para guardar um pouquinho de dinheiro, para comprar um terreninho, para ter aí uma retaguarda de proteção por conta de uma crise iminente que pode acontecer a qualquer momento. Mas fica a pergunta, e lá? O que você tem depositado lá? O que você tem lá em cima para dizer, olha, eu tenho um bom depósito, graças a Deus lá em cima. E o que está semeado lá, o que está investido lá, ali ladrão não rouba, ali a traça não corrói. Então, este é o momento que você terá uma oportunidade de fazer esse tipo de investimento. Investir em algo espiritual. Porque nós fomos chamados para ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, nesse momento, em nome de Jesus, eu sei que das vezes você evangeliza, eu sei que das vezes você prega, você ora, intercede, né? Aonde você mora, aonde você vive. Mas nós também podemos ir até os confins da terra. Podemos ir por todo mundo e pregar o evangelho. E nós também estamos fazendo isso com a sua ajuda ali em Moçambique. E eu quero te pedir, nos ajude em nome de Jesus, aqui embaixo na descrição do vídeo, tem os dados necessários para você que quer ajudar esse projeto espiritual que acontece ali em Moçambique. E temos pedido com muita ênfase, justamente nesse momento em que eles vivem uma guerra civil. Nos ajude, em nome de Jesus. É o que eu tenho dito para vocês e batido nessa tecla. Em épocas normais, a miséria lá é algo sem precedentes. Você já imaginou como pode ser esse final de ano deles lá? Muito triste, né? Talvez Deus já te abençoou, você já comprou o seu panetone,
já comprou ou vai comprar o seu peru, o seu pernil. E para eles, você poderia pegar uma partícula do que Deus tem te dado e dividir com nossos pequeninos ali em Moçambique? Dê uma olhada como é que é a situação lá em épocas normais. Queridos irmãos, estou aqui hoje sábado, encontrei o pai Armando aqui, estava fazendo uma visita e vejo aqui o arroz que ele com massas flaguetes, tão lindo, gente. com o macarrão. E aqui nós temos o rato, né? Ele também conseguiu aqui caçar seus ratos e ele mesmo está preparando aqui. Aqui são os ratos antes da preparação e depois da preparação fica desse jeito. Depois ele estará lavando, tirando aí as tripas e vai colocando na panela para servir o acompanhante do seu arroz aqui. Enquanto muitos reclamam, meus irmãos, aqui está o pai Armando com a sua refeição de hoje, que será os ratos. Então aprenda a agradecer a Deus por aquilo que você já tem na mesa, porque existem pessoas que com o mínimo que têm conseguem louvar ao Senhor. Deus abençoe e um ótimo sábado a todos vocês, em nome de Jesus. Amém? E o agradecer a Deus aqui não é somente naquela hora que a sua mesa farta está posta, mas sim num momento como esse você falar: Jesus, eu quero te fazer um agradecimento de maneira diferenciada. Por misericórdia, Jesus, eu quero te agradecer compartilhando um pouquinho do que o Senhor tem me dado com essas crianças ali em Moçambique. E eu peço a todos vocês, em nome de Jesus, nos ajude. Deixe a sua oferta, a sua contribuição, porque talvez neste Natal, neste final de ano, você estará diante de várias mesas fartas, com peru, com pernil, com chester, né, com muita fruta. E temos que pensar nas nossas crianças ali em Moçambique, que um pratinho de arroz, feijão com a carne moída fará toda a diferença para quem comia rato. Em nome de Jesus, não abandone essas crianças. Olha que lindo isso aqui, ó. Opa, deixa eu colocar aqui novamente. Amados irmãos, vimos aqui comprar alimentação. Quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor Josué Gonçalves, que tem aqui nos ajudado bastante para o crescimento, né, desta grande obra em Moçambique. Um forte abraço a todos os irmãos do Brasil. E eu quero aqui pedir a todos vocês que têm acompanhado o canal, que têm acompanhado o trabalho através do pastor Josué, que possam fazer parte conosco, contribuindo com a sua oferta. É só entrar em contato aí com o pastor Josué, que estará direcionando aos irmãos como podem fazer parte desta obra. Então, este mês de dezembro, começamos aqui já com mais uma refeição e as crianças estão aqui se alimentando muito felizes. E, amados irmãos, as vossas ajudas têm feito muita diferença aqui em Moçambique. Um forte abraço em nome de Jesus. Amém? Então, a tua ajuda, a tua oferta, por menor que você acha que seja, está fazendo grande diferença ali em Moçambique. Não abandone as nossas crianças nesse mês de dezembro e em plena guerra civil ali em Moçambique. E eu tenho certeza que Deus há de te retribuir segundo a palavra dele. E a palavra dele diz que a retribuição dele é em outra medida, sacudida, transbordante e recalcada. Portanto, no nome de Jesus, eu profetizo bênção sem medidas sobre o teu salário, a tua renda, o teu comércio, a tua casa, a tua despensa, em nome de Jesus. Amém? Um beijo no teu coração. E peço aí, se inscreva no canal, deixa o like, deixa o joinha, compartilhe essa informação com o maior número de pessoas possível, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus.